conduzir a classe agora. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos novamente para essa classe que, na verdade, é uma revisão daquilo que vocês já estudaram durante a semana. Provavelmente surjam dúvidas durante o momento de completar a lição e a gente pode saná-las agora na nossa revisão. Mas eu fico muito contente porque estamos avançando, né? Hoje já é a 6ª lição, com um dos temas extremamente significantes para o estudante da Palavra de Deus. O propósito de estudar a Palavra de Deus é um propósito único, é tomar conhecimento do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e se preparar para esse encontro. Por isso que esse é um dos estudos de grande significância, ele é extremamente importante para que a gente possa se situar no relógio do tempo que estamos vivendo e possamos, então, cada dia obtermos conhecimento da vontade de Deus para todos nós. Eu preciso perguntar ao Ricardo, estamos todos aí com boa audição, boa visualidade, aí está tudo certinho? Está tudo certo, estamos escutando perfeitamente. Eu estou com os slides aqui preparados, assim que você precisar, eu vou passar aqui para você. Ok? Tá certo. Justamente, os slides serão usados de acordo com as perguntas, né? A gente vai usar o mesmo método do estudo anterior, colocando aqui os slides. Mas antes, porém, precisamos orar, né? Nós não podemos abrir a palavra de Deus sem orar. Eu quero, nesse momento, convidar a todos os amigos que estão aí conosco nesta revisão, para que feche os seus olhos e vamos, então, orar ao Senhor neste momento. Vamos orar, então? Podemos orar? Podemos? Sim, podemos orar. Então, vamos fechar os olhos. Ó amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, nesse dia, é um dos momentos mais importantes para nós, quando estamos tendo a oportunidade de, mais uma vez, abrir a Tua Palavra. Já o fizemos hoje, em outras ocasiões, que foi um dia de movimentação, de estudo da Tua Palavra, de participação de outros eventos, mas esse com os seus filhos agora, ele é extremamente importante, porque juntos buscamos conhecer a Sua vontade para nossas vidas, conhecer o marco dos tempos que o Senhor determinou para nos dar ciência da proximidade da volta do Seu Filho. E nesta nossa ciência, nesse nosso conhecimento, possamos nos preparar para se encontrar com Ele. No entanto, amado Deus, neste momento nós pedimos o esclarecimento, a iluminação do Espírito Santo para o entendimento daquilo que vamos ler, pois não o podemos fazer sem que esse Espírito nos dê o entendimento que precisamos. Unja-nos a todos, abra nossa mente, dá-nos esclarecimento e, sobretudo, Senhor, conserva-nos nesta caminhada para o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, amigos. Nós falamos do título dessa nossa revisão, a 6ª lição, que fala dos sinais da volta de Jesus. Que tema fantástico, que tema maravilhoso. Eu já comentei isso na nossa introdução. E esse evento que o próprio Jesus relata os sinais da sua vinda, do seu retorno aqui a esta terra, ele tem como cenário, nós já vimos isso, a própria Bíblia relata, o Monte das Oliveiras, né? Alguns dos outros encontros de Jesus aconteceram ali no Monte das Oliveiras, mas este agora é extremamente importante, porque Jesus, ele sai do templo e com os discípulos se encontra ali no Monte das Oliveiras e são feitas algumas perguntas. E Jesus, então, tem a oportunidade de responder
aos discípulos algumas das suas dúvidas com relação aos sinais que marcavam a volta de Jesus. E aí, ele disse alguns sinais que aconteceriam. Sinais no mundo social, sinais no mundo natural, sinais no mundo religioso. E nós vamos começar, então, a revisar com a primeira pergunta. Como é que está aí esse slide aí da primeira pergunta para nós? Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Como é que estamos aí, Ricardo? Pode pôr para nós? Investimentos em ações da história da Empíricos. Poucas vezes na vida o Felipe esteve tão confiante de um movimento de lucros e não aceita. Ok. Olha a resposta de Jesus. Ele sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa não é a nossa primeira pergunta. Eu queria ver se temos Mateus primeiro, antes disso. Você tem Mateus aí para nós? Que essa é a segunda. Eu queria Mateus primeiro. É possível? Senão a gente pode entrar Mateus ou tem que ser essa mesmo? Só um minuto que ele está vendo aqui. Já estou colocando aqui já. Pois não. Aí está, ainda Timóteo. Não tem Mateus. Seria essa, Jorge? Essa é de Timóteo, mas eu vou ler Mateus aqui com os amigos. Na sua Bíblia aí, amigos, você pode abrir, você já deve ter respondido, mas abra aí em Mateus, para a gente conferir. Mateus 24, os versículos 6 e 7 de Mateus. Essa aí, muito bem. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. A citação de Mateus, Jesus então começa a responder, né? E ele disse aí que haveria guerras e rumores de guerras. Muito se tem falado de guerras, né, e rumores por muito tempo. E qual é, então, a diferença para o momento que estamos vivendo? É que agora esses sinais estão se intensificando, estão acontecendo com mais intensidade, com uma expansão bem maior do que logo no início dos seus acontecimentos. Então, na nossa primeira resposta, a gente já tem aqui: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. Então, esse foi o sinal que Jesus colocou. Ensinou para os discípulos que deveriam marcar a proximidade da sua vinda. Se puder, Ricardo, coloque aí então a segunda passagem, Timóteo 3, que complementa isso aí, para que a gente tenha bastante argumento. Olha aí, está. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Há dúvidas de alguém de que estamos vivendo nos últimos dias? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o cenário do comportamento social que nós estamos vivendo. E Jesus falou aos discípulos que esses seriam sinais da proximidade da sua vinda. Então, na pergunta número 1, nós temos aqui esta resposta. Alguma dúvida nessa resposta? Alguém quer se manifestar tirando alguma dúvida, ou podemos prosseguir? Está tudo certo? Podemos prosseguir? Há alguma dúvida? Os amigos estão aí atentos? Pode prosseguir, Jorge. Podemos. E no mundo, falamos do mundo social, agora no mundo natural.
O que seria no mundo natural? No mundo natural, amigos, seriam alguns fenômenos da natureza que aconteceriam de forma diferente do seu cotidiano. E aí Jesus explica isso aos discípulos também. E aí a gente tem a resposta no livro de Mateus também, no capítulo 24 de Mateus. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Então vamos lá. Mateus 24, versículo 7 e versículo 29 aí. Aí está, olha só, Mateus 24, versículo 7. Né? Porque nação se levantará contra nação e reinos contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nessa passagem, o versículo 7, você encontra dois sinais interessantes, aliás, outros sinais, mas os que nós ainda não mencionamos: fomes e terremotos em vários lugares. Amigos, também se ouviu e se ouve falar de terremotos com mais intensidade agora, mas já se fala de terremotos há bastante tempo. Porém, eles se intensificaram cada vez mais. Eu tenho aqui um dado que vocês devem ter também aí, mas eu quero deixar ele aqui bem específico para vocês entenderem. A progressão do surgimento dos acontecimentos dos terremotos. No século XVI, 4 grandes terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos. No século XVIII, 16 grandes terremotos. Vocês percebem que eles vão alcançando um crescimento progressivo. No século XIX, 41 grandes terremotos, com aproximadamente mais de 350, 400 mil pessoas mortas. E no século XX, essa estatística ela teve a sua precisão até o ano de 1997. A atualizada já passa muito mais disso. Né? 96 grandes terremotos aconteceram. Recentemente tivemos alguns já acontecendo mais próximo da nossa existência, do nosso período de convivência. É interessante que esses terremotos, eles ceifaram milhões de vidas. E Jesus disse que isso ia acontecer. No versículo 29, posta para nós aí, no versículo 29 de Mateus 24. Olha só o que diz aí para nós. O versículo 29, ele diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Algumas citações literárias vão estar aí no lugar das estrelas, meteoritos cairão do firmamento. Mas a expressão aí é estrelas. Amigos, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Houve um período de grande tribulação para o povo de Deus, para a igreja, para o momento do cristianismo. Um período de grandes perseguições, homens foram mortos. Quando terminou esse momento, onde houve aí um momento de tranquilidade, um momento em que eles puderam ter liberdade para se expressar, quando terminou isso, começaram a acontecer esses fenômenos aí da natureza. E nós temos alguns deles aí. Por exemplo, você tem aí dizendo assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Quando aconteceu esse grande escurecimento do sol, que não foi um eclipse comum que temos visto hoje, que uma área é vista, outra não é, esse sol escurecerá. Ele escureceu quando? Tem também os dados aqui, que a gente pode aqui dividir com os amigos. O escurecimento do sol, ele aconteceu em maio de 1780, logo depois das tribulações daqueles dias, né? Logo depois disso, começaram a acontecer esses fenômenos. A queda das estrelas foi em novembro de 1833, precisamente no dia 13, e o escurecimento do sol, precisamente no dia 19 de maio.
E aí vieram acontecendo outras catástrofes, tsunamis, furacões, enchentes. Aqui mesmo no nosso país, algumas coisas terríveis aconteceram, como quedas de barragens, morte de milhares de pessoas que ainda não foram encontrados corpos até o momento. Falsos cristos e falsos profetas, né? Falta de amor, aumento da criminalidade, enfim, esses acontecimentos vieram marcar a proximidade da volta de Jesus. Então, na sua resposta aí, você tem aí terremotos, escurecimento do sol, e o terceiro diz aí queda de meteoritos ou meteoros, que são as quedas das estrelas. Aconteceram aí no ano de 1833. Os sinais aí que matam pessoas, né? Como nós temos visto, são essas enchentes, quedas de barragens, furacões, são tudo intervenção do inimigo nos fenômenos da natureza para que o homem tenha motivos para blasfemar contra Deus. São sinais da volta de Jesus. Vamos então para a terceira pergunta. Alguma dúvida nessa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou quer esclarecer algum ponto da resposta que ficou em dúvida? Não havendo, ou se houver... Não, Jorge, pode prosseguir. Que sinais seria visto, então, no mundo religioso? Nós já vimos dois, mundo social, mundo natural, e agora vamos para o mundo religioso. Que sinais aconteceria antes da volta de Jesus? Ainda estamos no livro de Mateus. Nós podemos olhar agora Mateus, no capítulo 24, versículo 4, 5, 11 e 24. Vamos ver aí o que estamos aí. Olha só. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Jesus sabia que nos últimos momentos enganadores usados pelo inimigo, e alguns deles por conveniências, que nós vamos ver durante a revisão aqui da lição, tentariam enganar o povo por ganância, né? Por soberba. E ele disse, tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Algum tempo atrás, as mídias apresentaram vários homens alguns homens que se mostraram como Cristo. E alguns diziam mesmo ser o Filho de Deus que veio enviado ao mundo para passar uma nova ordem, para resgatar, para fazer uma série de coisas que não condizia com a palavra de Deus. Ela não mostra a volta do Filho do Homem como esses que vieram por aí. Alguns diziam serem o Cristo andando de avião, outros andando aí de iates. E não é dessa forma que a palavra de Deus fala da volta de Jesus. Então, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O pior, amigos, é que esses homens, por incrível que pareça, tinham alguns seguidores que os acompanhavam. E Jesus disse isso, enganarão a muitos. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão também a muitos. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos, aqueles que estão caminhando em direção a Jesus. Observe que ele disse, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Mas aqueles que não têm uma confiança expressiva em Deus foram enganados. Eu falei que alguns até seguiam esses homens enganadores, e alguns seguem os falsos profetas que estão espalhados por aí, com história de prodígio, com história de um evangelho totalmente diferente da palavra de Deus. E aí são sinais marcantes no mundo religioso da proximidade da volta de Jesus. Na sua resposta, você vai estar aí como haverá falsos cristos, falsos profetas, enganos baseados em sinais e prodígios, e a iniquidade, a maldade aumentando cada dia mais. Nós vivemos num mundo extremamente violento, maldoso, um mundo cruel. São sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí nós temos as passagens que os irmãos já leram aí. Você tem aí dois itens ainda nessa pergunta, que é o seguinte:
qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Qual a motivação desses homens? Você tem aí lacunas para você optar para marcar as respostas. Você tem amor ao próximo, você tem avareza e você tem amor a Deus. Qual tem sido a motivação desses falsos profetas? Baseado no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, você encontra aí a resposta que é a resposta certa. Eu não sei se Ricardo tem como colocar aí na tela. 2 Pedro 2, de 1 a 3, é possível? Possível colocar aí para nós, 2 Pedro? Eu vou dar uma olhada aqui se eu coloquei ele nos slides. Porque não está nas perguntas diretas. Sim, então eu vou ler aqui com os amigos, para que encontre aí a resposta. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Aqui, na versão que os amigos estão estudando, olha o que eu encontro aqui. Eu vou ler, então. Os amigos, se puderem, abrir as suas Bíblias ou ouvir o que a gente vai ler aqui. Olha só. E assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão inflamados o caminho da verdade. Também movidos por avareza. A motivação desses homens é a avareza. Então, o que esses falsos profetas têm é ganância. E eles, então, por suas ganâncias, e hoje a gente tem visto muito isso, infelizmente, mas Jesus já predisse que isso iria acontecer. A letra B traz uma outra pergunta, dentro da mesma pergunta, dentro do item 3. A letra B diz assim: o que atrai pessoas a esses falsos líderes? Você também não tem Mateus aí na lista, não, né, Ricardo? Mateus 7. Não, essa passagem não coloquei também. Eu quero ler com os amigos. Vamos para Mateus capítulo 7. Eu tenho aqui na minha mão Mateus capítulo 7. Os amigos podem abrir também aí. E nós vamos encontrar a resposta. Você tem também lacunas com 3 opções. Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui. Lacunas com 3 opções. A gente tem a avareza. Foi a primeira. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21 a 23. Eu quero ler junto aqui com os amigos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só. Vamos aqui entender esse contexto. Quais são as explicações aqui? Na lacuna 6, na primeira lacuna, você pode marcar também, porque muitos são envolvidos por esses líderes falsos por uma questão de amizade. Ele desenvolve uma amizade e acaba levando essa pessoa ao engano, né? Doutrinas falsas. Que doutrinas são essas? São doutrinas que satisfazem as conveniências das pessoas. E aí essas doutrinas não têm base bíblica. Isso aí também você pode marcar. Doutrinas sem bases bíblicas. E alguns vão à procura de milagres, curas, prodígios.
também não está em acordo com o plano de Deus. Então, no item D da pergunta número 3, você tem aí 3 lacunas que você pode marcar como certas. Todos esses motivos levam pessoas a procurarem ou aceitar as sugestões dos falsos líderes, dos falsos profetas. Muito bem, vamos para a pergunta número 4. E vamos caminhando aqui, né? Se eu estiver indo muito rápido, vocês deem aí um sinal para que a gente possa compreender bem o que estamos estudando. Muito bem, além desses sinais, que são extremamente importantes, que o próprio Jesus deu, né? Além desses sinais, quais são os outros sinais que marcam, né, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós podemos ter essa resposta no capítulo 24 de Mateus. E essa é uma passagem clássica que fala diretamente da proximidade da volta de Jesus. Capítulo 24 de Mateus, versículo 14. Aí está. Eu quero capítulo 24, olha aí. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E alguns perguntarão, mas está sendo pregado o evangelho para todo mundo e a testemunha a todas as nações? Está sim, amigos. Observe como é interessante. Dos 234 países oficialmente reconhecidos pela ONU no mundo, o evangelho já alcançou mais de 215 desses países. É bem verdade que essa estatística ela já saiu da sua atualização. Nós cremos que já está acima dos 217 para 218 países, porque essa estatística ela se atualiza periodicamente, porque o evangelho tem avançado para o conhecimento das pessoas. É bem certo que nem todos aceitam, mas ficam sabendo que Jesus vai voltar. E este evangelho do reino, então, está sendo pregado a todo mundo. Esse é o sinal mais clássico da iminente volta de Jesus. Todos tomando conhecimento. Então, amigos, na pergunta número 4, diz aí, a pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Essa é a resposta. É em todo o mundo. Então, esse evangelho do reino, que restabelece o plano original da criação, quando o homem será purificado do seu pecado, quando a imortalidade ao homem será dada por Deus como prêmio pela vitória contra o pecado, restabelecido, né, a imortalidade, a vida eterna. Então, esse é um sinal clássico da proximidade da volta de Jesus, o evangelho pregado a todo mundo, né? Então, esse crescimento do evangelho mostra que está breve, muito breve, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. São sinais da proximidade da volta de Jesus. Muito bem, amigos. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante aqui na pergunta número 5. Vocês devem ter lido isso aí. E nessa pergunta número 5, o apóstolo Paulo, ele fala de outro evangelho que está sendo pregado. Que evangelho? Que outro evangelho é esse, né? Lá no capítulo 1 de Gálatas, eu não sei se eu tenho isso aí na tela, Ricardo. Eu tenho esse aí na tela. Aí Gálatas 1, versículo 6. O de Gálatas eu não coloquei só o do 1 João 4:1. Então, vamos ler aí de 1 João também, depois eu leio de Gálatas. 1 João diz aí, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Olha o que ele fala aí, né? Muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. E esses falsos profetas têm ensinado histórias, têm ensinado coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E muitos têm sido levados a esse engano.
né? Fábulas, eles têm ensinado fábulas. E João, né? O apóstolo João, ele fala aqui, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas prove o espírito para ver se procedem de Deus. Aí aqui em Gálatas, olha só o que é dito, Gálatas 1, versículo 6, para completar essa resposta aí, olha só. Aí, nós temos aqui, olha só, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho Jesus está falando? O evangelho do engano, da mentira. E ele disse, me admira. E Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fica preocupado. Ele diz, olha, me admira que nós demos a vocês um evangelho verdadeiro e agora vocês estão passando a outro evangelho. E lá, João, ele, inspirado por Deus, diz, é um evangelho de engano. Muitos enganadores estão vindo aí pelo mundo afora. Aí ele diz, provai o Espírito. E aí a resposta é, devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Se o ensino não estiver em acordo com a palavra de Deus, esse ensino é falso. E aí esse espírito não passa no teste de fidelidade ao Senhor. O que significa isso? Eu quero dar uma explicação aqui interessante. Quando ele diz aqui, né, quando você ler um pouquinho a mais, no versículo 2 de João, primeiro João, Ricardo, lá em 1 João 4, versículo 1, você consegue colocar o versículo 2 também? Não, então eu vou ler aqui. Vou ler aqui. Olha que coisa interessante. 1 João 4, versículo 1 e versículo 2. Aqui, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Agora observe o versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por que João fala isso? Porque muitos, naquele tempo em que João escreveu essas passagens, negavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que negavam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo proferiam um evangelho de outras teorias fora da palavra de Deus, e aí não era considerados o evangelho de Deus, porque a palavra de Deus confirma a vinda de nosso Senhor para remir os nossos pecados. Então, quando na palavra de Deus apresenta a expressão Espírito, está dizendo de pessoas. Ele diz, todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito é de Deus, essa pessoa é de Deus. E aí esse evangelho é o evangelho verdadeiro. Aqueles que renegam isso, eles então não estão falando de acordo com a palavra de Deus. Pergunta número 6. Alguma dúvida nesta? Então vamos para a pergunta número 6. Né? E aí é uma réplica da primeira, quase da pergunta número 5. Diz, por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Aqui tem duas passagens interessantes. Eu vou ver qual que que ele já tem aí na tela para nós. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esta é uma passagem. Mas existe a de Pedro. Você tem a de Pedro aí? Se não tem, a gente vai ler. Tem a de Pedro? Então, vou ler aqui, hein? Amigos, nos acompanha aí. 2 Pedro 3,16. Está aí na tela, Jorge. Opa, que beleza! Ao falar a respeito deste assunto, como de fato costumam fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender e que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles.
Observe aí, por que Deus manda provar os ensinos dos profetas? Porque existem homens que deturpam a palavra de Deus para a sua própria destruição. E com isso, levam outros com eles também para essa destruição. Então, o Senhor pede que provemos para que evitemos as deturpações, os enganos, as mentiras, as compreensões erradas da palavra de Deus. E aí você tem aqui, você tem 3 lacunas que você vai marcar verdadeiro ou falso em cada uma delas. A primeira, porque o engano às vezes parece verdade, ele tem uma aparência de verdade, né? Então, essa é verdadeira também, porque são falsos profetas que vêm vestidos de cordeiro, mas são lobos, né? Vorazes, né? E ele diz ainda, para comprovar se o que ensino está de acordo com a Bíblia. Essa também é verdadeira. Porque na Bíblia tudo é fácil de entender, essa aí é a falsa, né? Então, na pergunta número 6, as 3 lacunas você tem verdadeiro, verdadeiro e tem a última falsa. Vamos para a sétima. A sétima pergunta está aí. Como saber se uma doutrina é verdadeira? E aí entra a grande discussão, né? Alguns questionam, mas por quê? Será que isso é verdade? Não foi escrito por homens? Mas vamos lá para a orientação da palavra de Deus. É ela quem pode nos instruir. E eu gostaria de ver aí essas passagens na pergunta número 7. Isaías, né? E você tem aí também João 7,17. Eu tenho aqui na tela 2 Pedro 3,16, né? Tem Isaías 28,10. Vamos ler a primeira. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O apóstolo Pedro, ao falar isso, ele que havia convivido com Cristo, falou, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus. E ele faz a seguinte afirmação, ou se eu falo de mim mesmo, ou se eu estou falando de minha própria autodeterminação. E vamos para o versículo de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque nos fala como uma criança, repetindo palavras e frases, uma palavra depois, mais outra, um pouco aqui e um pouco ali. A pergunta é o seguinte, como saber se a doutrina é verdadeira? Buscando na própria palavra confirmação daquilo que foi escrito. Um pouco aqui, um pouco ali. Mas eu tenho uma resposta mais direta. Consegue colocar para nós João 7,17? 7,17 de João. Então, eu vou ler aqui. Acho que essa eu não coloquei não também. Eu vou ler aqui com os amigos. João 7,17. Olha o que é dito aqui. Aí diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo, uma repetição da palavra que estava lá na citação de Pedro. E aí, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nele não há injustiça, em algumas traduções, a mentira, né? E aqui, então, como é que estaria a nossa resposta? Vamos, então, seguir aqui. A primeira lacuna, é verdadeiro. Por quê? Doutrina de acordo com toda a Bíblia. E lá em Isaías nós encontramos falar um pouco aqui, um pouco ali, né? Conferindo, regras sobre regras, né? Mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Então, aí é a resposta conferindo com Isaías 28, versículo 10. O segundo parágrafo aqui, a segunda lacuna aqui, diz doutrina baseada em um só livro da Bíblia, ou só no Novo Testamento. Esta é falsa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é digna, né, de orientação para o homem, para que o homem seja bem sábio na palavra de Deus. A terceira também é falsa.
Doutrina baseada em uma parábola, em poucos versos da Bíblia, também é errado. Como já disse, toda escritura ela é inspirada por Deus, assim disse Paulo ao escrever a Timóteo. Vamos para a 8ª. E aí vem dizendo aqui uma coisa interessante, a pergunta: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Alguém poderia fazer essa pergunta a você, amigo, ou fazer a mim, a qualquer um outro. Se já estão se cumprindo os sinais, por que Jesus ainda não voltou? Essa resposta ela é baseada lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Essa pode entrar aí na tela, por favor, Ricardo. Olha só, eu gosto muito dessa passagem. Ela diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, porque Jesus ainda não veio. Ele é paciente com todos vocês, com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Existem inúmeras pessoas ainda sinceras que precisam se arrepender e aceitar a Jesus como seu Salvador. E Deus sabe disso, e Ele está, então, na sua longanimidade, dando esta oportunidade. Por isso que Ele ainda não veio, mesmo com muitos sinais se cumprindo. Mas o clássico dos sinais, que é o Evangelho pregado a todo mundo, ainda falta um pouquinho. Vocês se lembram que eu falei, perguntas anteriores, que dos 234 países reconhecidos pela ONU, já estamos com mais de 215 alcançados, mas ainda tem um grupo que ainda não foi alcançado. E essa paciência de Deus é para que este grupo seja alcançado. E então, eles tomando conhecimento do plano da salvação, aceitem Jesus, cheguem ao arrependimento e sejam então salvos pela misericórdia de Cristo, pela sua graça, que é estendida a todos nós. Vamos então para a última pergunta. É a número 9. A número 9 está aí. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Nós tivemos na pergunta número 3, se eu não me engano, assim, no início, né? Nós tivemos aqui falando que alguns acontecimentos seriam no tempo do fim. No tempo do fim aconteceria a queda das estrelas, o escurecimento do sol, né? A lua não daria o seu brilho, grandes terremotos. E nós fizemos a lista desses acontecimentos. Então, amigos, todos esses eventos, esses fenômenos aconteceram marcando o tempo do fim. E a pergunta número 9, ela linka a esses acontecimentos. E a pergunta é o seguinte: que atitudes devemos ter no tempo do fim? Estamos vivendo no tempo do fim. Que comportamento eu e você devemos ter? Então, vamos lá. Para Lucas, já está aí. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Pergunta o seguinte: que coisas são essas? Corrupção, filhos desobedientes, angústias, estresse, grandes epidemias, doenças incuráveis. E aí a gente tem uma lista, né? Já passamos pela AIDS, a vaca louca, alguns viram, vírus do ebola, gripe suína, cânceres que até hoje não têm cura, e citaríamos outros. E agora estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus. A palavra de Deus diz que quando essas coisas acontecerem, nós deveríamos erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção estava próxima. Jesus estaria nos últimos preparativos para vir a este mundo e exterminar com o pecado e resgatar todos aqueles que amam o Senhor e desejam o seu retorno para viver a eternidade. No versículo 34 do mesmo capítulo diz o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Amigos, mesmo com todos esses acontecimentos, muitos estão desapercebidos. E o sistema
social do mundo tem tentado promover entretenimento durante esse período de quarentena para tirar o homem do foco. As televisões apresentam todas as séries de lives de entretenimento. Alguns lugares estão até mesmo abrindo para que as pessoas se divirtam. Estão oferecendo grandes facilidades de compras. E o apóstolo, então, diz que devemos ter cuidado para que não nos envolvamos nas coisas deste mundo. O conselho de Deus é que erguemos as nossas cabeças. E aí, em Mateus, eu não sei se ele tem aí a passagem do capítulo 6 de Mateus 33, que nos aconselha a buscar ao Senhor em primeiro lugar. Então, aí as duas respostas para a pergunta número 9 são exultar e erguer as nossas cabeças e buscar a Deus em primeiro lugar. Aí está, então. Mas busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Deus tem um plano, um propósito para todos nós. O primeiro deles é advertir-nos de que Jesus está voltando. O segundo deles é dar a mostra dos sinais que confirmam a proximidade da volta de Jesus. E o terceiro deles todos é dar-nos a oportunidade de arrependimento. Por isso que ele é tão paciente e ele não quer que nenhum se perca. Nós temos aqui a recapitulação daquilo que nós estudamos e que respondemos. Primeiro delas, a recapitulação diz assim: os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Dois evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. E no tempo do fim, que é o tempo que estamos vivendo, erguer as cabeças e buscar a Deus em primeiro lugar. Então, na nossa recapitulação, nós ressaltamos aqui os itens primordiais da compreensão do que estudamos, né? Mas nós temos o compromisso de fé. O compromisso de fé é o seguinte: creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu creio. E eu espero que você também crê, pelas evidências dos acontecimentos que estamos vivendo no tempo do fim. O segundo do nosso compromisso: desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Essa é a nossa busca diária. Cumprir, praticar o que a doutrina sã da palavra de Deus nos ensina. E a última dos nossos compromissos mais importante: quero me preparar para a volta de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo para todos os amigos, esse é o meu desejo para a minha própria vida, para a minha família, e eu quero crer em Cristo Jesus que esse também é o seu desejo. Deus o abençoe. Eu quero pedir a permissão de vocês para fazer uma oração e desejar que o próximo encontro nosso seja rápido, que essa semana passe rápido para que a gente se encontre no próximo para continuar aprendendo da palavra do Senhor. Vamos orar então? Feche os seus olhos mais uma vez. Amado Senhor e Deus, muito obrigado. A sua palavra foi aberta e o Senhor bondosamente nos ensinou aquilo que precisávamos saber, que marca a proximidade da volta do seu Filho. Sonhamos cada dia com este encontro, mas nós pedimos agora, Senhor, que ainda somos falhos, precisamos de mudança em nossas vidas. Nos transforme hoje, nos unja com teu Santo Espírito, modifique a nossa vida. Cria em nós, ó Pai, um desejo de cada dia estarmos em comunhão com o Senhor. Eu peço nesta noite uma bênção para todos aqueles que participaram desse estudo. Uma bênção para as suas famílias, que o Senhor esteja confortando os seus lares, satisfazendo os seus anseios, respondendo às suas dúvidas, mas, sobretudo, o Senhor abençoando o seu lar, para que seja um lar de esperança, para que seja um lar de bênçãos, e que aqueles que os contemplam possam ver que eles estão tendo um encontro com o Senhor. E nesse encontro tem resultado em uma mudança de vida. E essa mudança de vida
é justamente se preparando para encontrar com o Senhor e viver eternamente. Dá-nos a bênção desta noite, o repouso, seus anjos sejam a nossa companhia e nos desperte pela manhã para continuar te adorando. É o que eu lhe peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.